Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora uma aulinha sobre função composta, função inversa e as necessidades para que a gente possa chegar a ter uma função composta, uma função inversa. Então vamos dar início falando exatamente da composição de função. O que é uma composição de função? É uma função que leva a outra função. Então vamos pegar um esquema aqui onde eu peguei um conjunto A com 3 valores numéricos, um outro conjunto B com 3 valores numéricos, exatamente os valores numéricos que a gente chega quando aplica uma função f que sai do conjunto A e leva os elementos ao conjunto B. Porque coloquei um exemplo aqui, 2x mais 3, ali se por exemplo eu fizesse f de 3, 2 vezes 3, 6, mais 3, 9, e a mesma coisa com 5, 2 vezes 5, 10, mais 3, 13, com 9, 2 vezes 9, 18, mais 3, 21. Uma função f que leva elementos do conjunto A ao conjunto B. Agora vamos imaginar que eu tenho uma outra função, uma função g, diferente da primeira, que leve elementos do conjunto B a um terceiro conjunto, conjunto C. Então o que a gente vai fazer? Vai calcular a nossa função a partir destes elementos aqui, destes elementos do conjunto B, porque aqui o B é o domínio da minha função, da função g. Ela leva os elementos daqui para lá. Então ela vai levar do 9, ela vai fazer o cálculo, vou colocar lá, menos 9 mais 6 menos 3, 13 menos 13 mais 3 mais 6 menos 7, e o 21 menos 21 mais 6 menos 15. Ou seja, a função leva os elementos de um conjunto no outro. Ou seja, eu saí de um conjunto A que tinha o elemento x, apliquei a função e cheguei no f de x. Quando a partir do f de x eu aplico a função g, esses elementos aqui são f de x, são funções do primeiro conjunto, ou seja, são imagens do primeiro conjunto. Esse conjunto que era a imagem da primeira função, ele passa a ser domínio. Então, f de x é um elemento do domínio da função g. Então, aplicando a função g, a gente vai chegar em g destes valores, ou seja, g de f de x. Certo? O que nós temos que fazer para chamar de função composta? Eu tenho que encontrar uma nova função, uma outra função, que leve elementos do meu primeiro conjunto direto ao terceiro conjunto, sem passar pelo conjunto do meio. E essa função que faz exatamente, sai do x, aplico o h e chego nesse g de f de x. Então a função h é g de f de x. Então lá, sai direto do x e vai direto lá para outro valor. Então, por exemplo, pego a minha função g de x, que é menos x mais 6. E vou aplicar f de x nela. Quando eu aplico f de x nela, no lugar do x da função, eu vou substituir por f de x. Vou substituir por esses valores numéricos aqui do meio. E esses valores numéricos são f de x. Quando eu faço isso, eu substituo o f de x pela expressão 2x mais 3. Perdão, aqui é 2x mais 3. Eu substituo pela nossa função. Aí, ao fazer isso, tá vendo que aqui eu coloquei o menos, mas depois, na hora que eu distribuí, eu coloquei o valor certo aqui. Aqui era 2x mais 3. Vou até colocar uma canetinha aqui, para que a gente possa colocar o valor direitinho aqui, ó. 2x mais 3, certo? Então, quando eu faço a distribuição do valor negativo, eu fico com menos 2x menos 3 mais 6, faço o cálculo e chego na função menos 2x mais 3. Ou seja, essa função h, que era g de f de x, tem essa cara. Ué, mas não é a mesma de cima? Não. A de cima era 2x mais 3. Essa é menos 2x mais 3. Então, por exemplo, se eu fizesse o h daquele 3, menos 2 vezes 3 menos 6, menos 6 mais 3 menos 3. Ou seja, sai do 3 e vai no menos 3. Saindo do 5, h de 5. Aqui h de 5. Menos 2 vezes 5 mais 3. Menos 10 mais 3 menos 7. Olha lá, do 5 chega direto no 7. E a mesma coisa quando a gente faz o h, de 9. Menos 2 vezes 9 mais 3 menos 18 mais 3, eu chego direto no 15. Ok? Então a gente chega nos valores diretos a partir da primeira função. Isso é função composta. Colocar uma função dentro da outra para que a gente chegue no resultado. Beleza? Essa é a característica de composição de função. Ponto. Agora nós vamos falar, colocou já direto ali os desenhos, mas nós vamos chegar lá. Em função bijetora. O que é função bijetora? É uma função quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, para que venha a ser bijetora, eu tenho duas classificações antes a ser respeitadas. Então, vamos lá. Uma função é injetora. O que é isso? Uma função é injetora quando dois elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. Eu posso ter uma função, por exemplo, constante, onde todos os elementos do domínio têm uma única imagem, vão todos para 1. Isso é uma função? É, porém ela não é classificada como injetora. Então, se ela não é injetora, o que ela é? Não injetora. Essa é a classificação dela.
certo? Então, olha lá, para dois elementos diferentes do domínio, para x1 diferente de x2, então as suas funções, as suas imagens têm que ser diferentes. Se elementos diferentes do domínio chegam em imagens diferentes, a função é chamada de injetor. Segunda coisa, sobrejetor. O que é uma função sobrejetora? Uma função é chamada de sobrejetora se o contradomínio da função é igual à imagem. Vamos deixar claro. Contradomínio eu posso ter infinitos valores lá dentro. Se todos esses infinitos valores possuírem valores respectivos no primeiro conjunto, ela é sobrejetora. Mas ela pode ter vários desses infinitos valores, 3 só que seriam imagens de alguns. E os outros? Os outros são elementos do contradomínio e a imagem é pequenininha. Quando todos os elementos do contradomínio forem preenchidos, nós dizemos que o contradomínio da função é igual à imagem da função. Certo? Aí o que eu coloquei aqui? Eu coloquei 3 exemplos, né? O outro eu tinha colocado a animação, esses outros 2 eu esqueci da animação, mas tudo bem. Vamos olhar para essa função. Ó. Essa função tem 1, 2, 3 e 4 elementos do domínio. Desses elementos do domínio, eu relaciono os elementos com o segundo conjunto. Cada um desses elementos do domínio possui uma relação, ou seja, uma imagem diferente. Certo? Eles vão para imagens. Então essa função seria injetora, elementos do domínio diferentes dos elementos da imagem. Agora aqui, ó, tem um probleminha. Esse 7 aqui, ó, é a imagem do 2 e do 4. Essa função aqui eu coloquei como é injetora, mas o que eu vou dizer? Ela não é injetora. É uma função que não é injetora, porque elementos diferentes do domínio possuem imagens iguais. E isso é característica de função que não é injetora, certo? Essa função aqui não é injetora porque o 2 e o 4 têm imagem no 7. Ela não é injetora. Ela não é sobrejetora por quê? Porque o elemento 8 do contradomínio está sobrando. Ou seja, ele não é imagem de ninguém. Então, o contradomínio é diferente da imagem, ela não é injetora. Beleza? Não é sobrejetora. Portanto, ela não é bijetora. Então essa é a característica importante dela, ela não é bijetora. Essa segunda, não é injetora, exatamente porque estes 2 elementos aqui têm uma única imagem. E esses 2 elementos tendo imagens iguais, não caracteriza a função injetora. Ela é sobrejetora, porque todos os elementos estão relacionados, o contradomínio da função é igual à imagem. Então ela é sobrejetora. Mas ela não é bijetora, porque para ser bijetora tem que ser as duas. Ok? Já esse terceiro, ela é injetora, porque ó, as relações elementos com imagens diferentes. É sobrejetora porque todo o contradomínio está sendo relacionado, portanto, ela é uma função bijetora. Para que eu preciso saber essa coisa de função injetora, bijetora, sobrejetora? Por quê? Para que a gente possa encontrar uma função inversa, a função tem que ser bijetora. O que é função inversa? A função vai de um conjunto para o outro. A função inversa sai desse conjunto e volta. Agora, essa primeira, por exemplo, ó, essa primeira função que nós temos aqui, se eu pegar, por exemplo, esse elemento 7, quando eu fosse fazer a volta, ele teria imagem no 2 e no 4, isso não pode. Um elemento não pode ter 2 imagens, e aí não pode. Outra coisa, quando eu vou fazer o 8, não teria imagem, todos os elementos do domínio têm que ter elementos relacionados no outro conjunto. Então o 8 do domínio não pode sobrar. Agora essa função, todos os elementos daqui voltam para lá. Cada um deles para uma imagem diferente. Então essa é a característica principal para que a gente tenha uma função inversa. Uma função só possui inversa quando ela for bijetora. Beleza? Então vamos falar da função inversa. Então falando da função inversa, me perdoem ali no cantinho, mas vamos continuar. Falando da função inversa, tem o conjunto A, o conjunto B, 3 elementos daqui, uma função f, que leva elementos de x em f de x e vai de 3 para o 9, de 5 para o 13, do 9 para o 21 é o meu primeiro exemplo. Ok? Agora eu quero o caminho inverso, uma função diferente que faça o retorno. Do 9 volta para o 3, do 13 volte para o 5, do 21 volte para o 9. Como eu encontro essa função elevado a menos 1, f a menos 1? Não é potência não, isso é só representação de função inversa. Mas por quê? Porque a gente estuda em potenciação que toda vez que o número é elevado a menos 1 é o inverso do número. Ah, então é só inverter? Não, não é só inverter. Tá? Tem os passos para encontrar a inversa que nós vamos fazer aqui. Mas a função representada como f a menos 1 é chamada de função inversa. Beleza? Então aqui, ó, primeiro passo. Chamar f de x de y. Então ali f de x era 2x mais 3, eu chamei de y igual a 2x mais 3. Depois trocar o x por y e y por x. Então fizemos as trocas e chegamos ali. Terceiro passo, isolar o novo y. X igual a 2y mais 3, x menos 3 igual a 2y, y igual a 2x menos 3 dividido por 2.
O novo y é f de x, é a função inversa de x. Aí o que eu fiz? Eu peguei esses três valores aqui, ó, menos 9, 13 e 21, e substituí na função. E a gente observa que chega exatamente naqueles resultados. Essa é a característica principal da função inversa. O conjunto A é domínio da função f. O conjunto B é contradomínio da função f. É imagem da função f. Ao mesmo tempo, esse conjunto A, ele é a imagem da função inversa, porque ele volta. E o B, ele é domínio da função inversa, porque ele sai e volta para o conjunto A. Beleza? Duas coisinhas. Função inversa. Os gráficos. Se eu pegar duas funções aqui representadas como inversa, ó, se eu pegar essa aqui, x sobre 2 mais 3, e fazendo os passos da inversa, a gente chega em y igual a 2x menos 6. A função possui aquela passagem, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Essa passagem aqui, ó, troca x por y, y por x, importante na construção do gráfico. Então, o que nós vamos falar? Todos os gráficos, todos os pontos para encontrar de uma função a sua inversa, eu tenho que inverter o paraordenado. Então, por exemplo, eu tinha um paraordenado ali, ó, menos 6, 0. Esse paraordenado é o 0, menos 6. Da mesma maneira, esse paraordenado aqui, meu, ele era o 0, 3. Esse paraordenado de baixo vai ser o 3, 0. Como é uma reta, por esses dois pontos eu passo, por esses dois pontos eu passo, e eles vão se cruzar em um ponto que faz parte da bissetriz dos quadrantes ímpares. E essa é a função bissetriz dos quadrantes ímpares, ó, y igual a x. Esse ponto aqui seria o ponto comum às duas funções. O ponto onde as duas funções, que seria aqui pelo meu desenho, 6, 6, é o ponto onde y é igual a x, o ponto onde as funções vão se cruzar. Eles são simétricos, a mesma distância desse ponto até aqui, a mesma distância desse ponto até aqui embaixo. A mesma distância daqui a aqui, a mesma distância daqui a aqui. Em qualquer situação, essa é a simetria que a gente tem da função inversa. Beleza, pessoal? Então é isso por hoje. A parte de função que nós precisávamos é esta. E depois a gente segue com outras relações. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!